Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje a minha convidada é Maria Francisca Gama, é licenciada em Direito, mas não exerce, estagiou numa rádio, trabalha numa área criativa e dá aulas de português não materno. Exatamente. A estrangeiros. Sim, estrangeiros. E corre bem? Dás a pessoas de todas as idades ou como é que é? Então, atualmente eu tenho 10 alunos, 6 deles têm mais de 50 anos. Que giro! E escolheram Portugal para viver a reforma antecipada ou para finalizarem a carreira, e depois os restantes é que são mais ou menos tipo 25, 30 anos e pronto, são pessoas que vieram para Portugal e corre bem, sim, por acaso é muito satisfatório porque já tive, mantenho por exemplo um casal de alunos que é o David e a Maggie, que são americanos, ele é escritor, é o David Tishman, é um escritor de banda desenhada, e eles começaram a ser meus alunos há mais ou menos 2 anos, à altura em que não sabiam dizer absolutamente nada, e neste momento eu dou-lhes aulas num jardim em Lisboa e eles vão buscar o seu café e pedem por favor e depois dizem que afinal também querem um coração e não sei o quê. Que giro! E tens muitas nacionalidades diferentes? Tenho americanos, britânicos, uma iraniana, uma japonesa agora. Uau! E já tive alguns alunos da América do Sul. Portanto, sim. Que máximo, variedade enorme. Muito bom. Olha, és persistente, sabes o que queres e não descansaste enquanto não deste o teu manuscrito ao João Tordo, que disse pelo próprio, ao fim de ler 2 terços, ligou para a editora e o resto é história. Temos aqui, já lá vamos, o livro A Profeta. Tens um vestido guardado para uma ocasião especial, tipo os Oscars? Tenho. Quem é que disse isso? A Cassie. Ai, que engraçado, sou capaz de ter, sou. Tens que usar, porque depois qualquer dia ou já não serve, ou já não adoras o corte, tens que usar. É como ao vinho bom, não é? Não tens que esperar uma ocasião especial. Já não te lembravas, já te lembras qual é? Lembro. Por acaso acho que usei recentemente numa boa. Festa de aniversário de uma prima de 18 anos. Então pronto, lá está a ocasião especial. Treinas em casa, és disciplinada também com a escrita, tens um ritual de cerveja semanal com o teu namorado, agora noivo, parabéns. Obrigada, é verdade. E ele vive em Londres, portanto passas a vida a ir e vir. E há mesmo um ritual de todas as semanas tem que beber uma cerveja? Nós vivíamos juntos cá em Lisboa antes de ele ir viver para Londres e nós tínhamos esse ritual que todos os dias, não era semanal, era diário. Uau. Nós nos encontrávamos ao final do dia num quiosque perto da nossa casa e bebíamos sempre uma cerveja. Entretanto, ele recebeu uma proposta de trabalho, pronto, a que quis aceder, e agora já afastámos um bocadinho o nosso ritual, já não é numa base diária, mas eu passo 15 dias por mês em Londres, outros 15 cá, e quando estamos em Londres também bebemos uma cerveja todos os dias, menos quando está a nevar e a chover torrencialmente, o que acontece também bastante em Londres. Com mais frequência, exatamente. E ouvi dizer que, não sei se podes contar esta história, disseram que não sabia, quem me disse isto disse, não sei se tem bolinha vermelha, que foste tu que engataste o teu namorado e que isto mete uma história gira? Eu acho que não posso contar. Mas sim, fui eu. Fui muito persistente, como disseste no início. Eu sei que estas coisas acho que já não se dizem, já não está na moda, mas eu apaixonei-me por ele na primeira vez em que o vi, que olhei para ele com atenção. Ele era meu colega. Não é moda, isso é química, energia. Não, mas dizem que já não se apaixona à primeira vista e que já não se morre de amor, não é? Mas não concordo com a primeira, acho que não se morre de amor, mas concordo com. E então, mas ele não me ligava nenhuma, e então eu tive de lutar muito pela atenção dele e pronto, e depois a forma como as coisas aconteceram foi muito engraçado, mas realmente acho que não posso partilhar. E estás noiva, portanto correu bem. Sim, correu bem, obrigada. E também isto tem graça, estas histórias, porque quem não conhece a Francisca, tu tens um ar, e sem querer nós ainda somos preconceituosos, ou seja, tu tens um ar muito, e és tristinha, és disciplinada, e tiveste grandes elogios quando andei a perguntar por ti para este início de conversa, vá. E tens um ar muito disciplinado, e tens assim um ar muito certinho, mas depois há esta história de, mas foi ela que deu o primeiro passo com o namorado e tiveste um conflito qualquer com o professor de ginástica? Que o mandaste para um sítio qualquer? Também tem bolinha vermelha? Sim. Não, foi no handball. Eu desde pequenina andei sempre na dança, no balé, e depois fiz jazz contemporâneo e tudo mais. Só que o meu pai era professor de educação física e treinador de futsal, e ali aos 10, 11 anos apercebeu-se de que eu me estava a tornar muito individualista pelo facto de, apesar da dança ser praticada em conjunto, ser um desporto muito individual em que cada uma está a competir para ser melhor do que a outra. Pronto, é o que é. E então o meu pai
pai, que ainda por cima tinha esse fascínio pelo desporto, não me obrigou, mas incentivou-me com bastante assertividade a que fosse praticar um desporto. Tens a quem sair. Sim, a que fosse praticar um desporto de equipa. Eu fui para o handball. Entretanto, passei ao lado de uma grande carreira. Não, eu era péssima, mas era muito, muito aplicado e ia a todos os treinos e tudo mais. E tive um conflito com uma treinadora e pronto, e fui expulsa do clube. E não conto isto com orgulho, ainda que eu acho que hoje em dia é uma história com muita graça. Okay. Que foi ali uma falha de comunicação. Mas perdeste a razão ou achas que estiveste bem? Não, a pessoa não esteve especialmente bem, não é? Porque a lidarmos com jovens temos de ter pedagogia e a forma como ela se dirigiu a mim não foi de toda educada. No entanto, também acho que aquilo que eu fiz não foi educado e, portanto, tanto que foi uma história engraçada, porque eu cheguei a casa, o clube onde eu jogava era muito perto da minha casa em Leiria, e eu cheguei a casa e contei ao meu pai, e o meu pai disse: não contes à mãe. E então depois para a minha mãe foi: a Francisca quer mudar de clube, está à procura das tuas oportunidades, o treinador não apoia tanto a jogar e não sei o quê, então ela vai jogar para a Marinha Grande. E a minha mãe só soube anos mais tarde. Acho que lhe contei há relativamente pouco tempo. Sim, agora já prescreveu, já não se vai zangar. Sim, agora é engraçado, porque eu agora estou com 25 anos e estou a chegar àquela fase que se calhar não sei qual é a porcentagem de ouvintes da minha idade ou não, mas estou a chegar àquela fase em que já posso contar à minha mãe coisas que fiz quando era adolescente. Está certo, e é engraçado. Algumas ela diz que ainda é demasiado cedo. Ela diz: não conto já. E eu: pronto, então espera mais um bocadinho. Fica para os 30. Mas sim. vais contar, exatamente. Isso tem graça, claro, também já passei por isso. E entretanto, tens tu 25 e já lançaste há um ano o teu primeiro livro, A Profeta. Exatamente. É o primeiro da Penguin. O terceiro da minha vida publicado, sim, porque lancei 2 muito novos, aos 14 e aos 17 anos, numa outra editora, e agora este foi o primeiro da Penguin. É o primeiro a sério, acho. Olha, e estás de parabéns. Eu li, obviamente, para também te conhecer melhor antes de falar contigo. Gostei imenso, porque, olha, concordo com o que o João Tordo diz, e que está aqui na capa: uma escritora promissora e um livro intrigante. E é de facto intrigante, mas depois também já sei que tem a ver com uma fase e original, sobretudo original, e estás de parabéns. Gostei imenso. Acho que de facto temos escritora, portanto tão novinha, que bom, a começar cedo, e estou curiosa. E entregaste ontem mais um manuscrito à Penguin, portanto vem aí novo livro. E eu soube, entretanto, que teve a ver com, não querendo, no fundo é tocar em feridas, mas foi uma crise que tu tiveste de fé, uma crise espiritual, que te fez escrever este livro. Exatamente. Eu fui educada na igreja, não só fui catequizanda como fui catequista, e os meus pais tinham uma grande ligação à comunidade, e depois o meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos, e eu atravessei ali uma crise de fé que acho que é normal, quiçá saudável, mas cada um saberá de si, e coincidiu depois, passado 2 anos, entrei na faculdade, e coincidiu com esta altura da minha vida em que eu fui conhecendo pessoas que acreditavam em coisas completamente diferentes, ou que não acreditavam em nada, e isso intrigou-me um bocadinho, porque eu acho que esta saída da vida, conforme a conhecemos, para uma realidade muito maior, como foi o meu caso, que vim de outra cidade para Lisboa e vim sozinha. Claro que hoje em dia já não olho com essa distância de parecer uma coisa assustadora, já considero atualmente Lisboa a minha casa, estou aqui há 7 anos, mas na altura era assustador, e foi muito curioso para mim perceber que pessoas da minha idade, que vinham de um contexto mais ou menos semelhante, tinham crenças tão distintas, e foi nessa junção das duas experiências, do falecimento do meu pai e de conhecer pessoas diferentes, que surgiu esta ideia de escrever sobre uma mulher que no século XXI criava uma religião. Também um bocadinho inspirado na questão agora das redes, um bocadinho já antiga, das redes sociais, porque hoje em dia nós todos temos uma voz, e alguns de nós têm uma voz que chega a muitas pessoas, e nós, acho eu, pessoas boas, não é? Boazinhas, queremos acreditar que as pessoas utilizam a sua voz e o poder que ela tem para o bem, mas a verdade é que há certamente muitas pessoas que a utilizam para o mal e que vão angariando pessoas para movimentos extremistas e tudo mais, e isso tudo é retratado metaforicamente no livro. Sim, há aqui várias mensagens até, não é? Só um pormenor que só para quem leu ou quem vai ler depois percebe, que eu fiquei contente comigo, porque eu não dou as molas quando tenho amigos ao meu lado. Prefiro dar comida, depende da pessoa que pede, não é? Sim. Se me chama a dar dinheiro, quando estou sozinha eu fiquei contente, mas quem já leu percebe o que eu estou a dizer. Mas olha, muitos parabéns. A Profeta, da Maria Francisca Gama, é original, sobretudo, e foi uma boa surpresa, gostei imenso. Finalmente eu li, já o tinha há bastante tempo, finalmente li, e ainda bem. Obrigada. Boa, agora esperamos pelo próximo. Agora vamos conhecer a leitora que lê todos os dias. Todos os dias.
pelo menos meia hora. Eu digo meia hora, não estou a inventar, é porque ponho normalmente um temporizador no telefone que toca passado meia hora quando tenho compromissos. Eu normalmente faço desporto de manhã, mas quando não faço, nos dias em que não faço desporto, fico na cama a ler. Nos restantes, em que vou ao ginásio de manhã ou treino em casa, leio a meio da tarde ou à hora do almoço ou ao final do dia e encaro esse momento não só de forma muito prazerosa, porque gosto efetivamente muito de ler, mas também um bocadinho como trabalho, porque eu quero muito escrever e espero fazê-lo cada vez melhor, e sei que para escrever bem é preciso ler muito, e então também corro um bocadinho nessa busca incessante por conhecer mais e ler mais e conhecer autores diferentes, e por isso acho que tenho muitos hábitos de leitura. E lês muita coisa diferente, apesar do romance ser o teu género favorito? Sim, eu diria que acima de tudo leio ficção. Agora, quando estou a escrever, como até agora o meu género tem sido ficção, aquilo que nós em Portugal chamamos romance, tento não ler romance, e então aí leio mais policiais ou thrillers, ou então não ficção, porque quer não, aquilo que estou a ler influencia muito aquilo que escrevo, não é? E eu acho que é um bocadinho desagradável depois a olhar com um certo distanciamento, passado um ano ou dois, e perceber que aquele livro foi escrito de certeza absoluta no momento em que eu estava a ler determinado autor, não é? É engraçado que cada um tem a sua. Eu percebo o que estás a dizer, porque eu também me sinto influenciada, e eu não sou escritora, quer dizer, já escrevi para adolescentes, mas não sou escritora publicada como tu ainda, apesar de já publiquei para adolescentes, mas é diferente. Mas percebo o que dizes, porque eu também fico. É um bocado como quando falas com alguém com sotaque, ao fim de um tempo apanhas o sotaque. Exatamente. Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas é engraçado porque tenho que falar também com outros escritores, e já tive de tudo. A Carla Madeira, que já lá vamos, trouxeste um livro dela, a brasileira Carla Madeira. Contava-me que ao princípio, contando a conversa que tive com ela, que ao princípio não queria ler nada, achava que não podia sequer ler enquanto escrevia, até que aconselharam o contrário. E depois é agir como cada um tem o seu método, a sua mania, a sua estratégia. Eu lembro-me de há anos, já, porque há anos que eu digo que é escrever, portanto, tu começaste cedo, estou a admirar-te por isso, e acho que fazes muito bem. E eu lembro do Zé Luís Peixoto dizer: se quiser escrever romance, lê romance; se quiser escrever policial, lê policial. E eu percebo o que ele está a dizer, mas também percebo o teu ponto de vista. Sim, eu leio muito romance, só que durante, por exemplo, eu noto muito isso com alguns escritores, nomeadamente com o João Torto, que já falámos, que é, eu acho que li provavelmente toda a bibliografia dele, porque é um escritor, é muito engraçado, porque nós conhecemos há, sei lá, 10, 11, conhecemos com muitas aspas, há 10, 11 anos, na altura tinha 13, 14, se não estou em erro, e eu venci um concurso nacional de escrita qualquer coisa, e ele fazia parte do júri e entregou-me o prémio, e o prémio foi o Hotel Memória, espero não estar a dizer mal o título, que foi um livro que ele lançou, muito bom, por sinal. E eu na altura fiquei, pronto, super contente por ter vencido e por tê-lo conhecido e por ter lido o livro também. E depois, entretanto, por causa de ter gostado tanto desse livro, fui comprando os restantes, e muitas vezes já me aconteceu estar a escrever, e por ler tanto as obras dele, como também José Saramago, como por outro lado agora muitas autoras brasileiras, eu leio às vezes determinadas frases e penso: isto não é meu, e eu não quero que seja dos outros. Ou seja, claro que é um caminho termos o nosso próprio estilo, e um leitor abrir um livro de olhos fechados numa página e dizer: isto claramente é da Francisca, ou é do João, ou é de quem seja. Sim, mas é isso. Se eu estiver a ler autores com os quais já estou familiarizada durante o processo de escrita, dou por mim numa tentativa muito ridícula de tentar copiá-los, e isso é perigoso, e vai-me deixar vai-me fazer parecer muito patética, e portanto... Mas também podes ver, olha, houve a conversa que já ouviste com a Isabela Figueiredo. Ouvi. A Isabela fala num cocktail de estilos. Sim. Portanto, lê coisas muito diferentes exatamente para esse... No fundo, aprendes também, ou não é? Sim, completamente. Principalmente com autores de épocas diferentes, de países diferentes. Vou-te deixar continuar, mas eu agora estou muito apaixonada por autores brasileiros. Ando a ler. Mas és tu que tens de continuar, muito. Não, continua tu. Mas podemos, já vamos à nossa brasileira, à Carla Madeira, podemos começar por ela, mas pronto, só para acabar, também tiveste aqui umas respostas giras de com quem é que ias jantar. São vários. Então, eu acho que disse Helena Ferrante. Sim. Porque fico
quase magoada cada vez que algum homem me diz que acha que a Helena Ferrante pode ser um homem. Eu também acho que é mulher, estou contigo. Tem de ser uma mulher. Sim. Só que como eu tenho atualmente tenho alguma dificuldade em acreditar sem ver, ver para crer. queria vê-la e queria muito conhecê-la e jantar com ela, e sou muito fã. Também creio que já li todos os livros publicados dela e traduzidos para a língua portuguesa, e gostava muito de jantar com ela. Também gostava muito de jantar com o Fernando Pessoa. Acho muito interessante e penso muitas vezes nisso. Talvez seja por ser jovem. Eu acho que a maior parte das coisas que eu digo hoje em dia, daqui a 20 anos vou ouvir as entrevistas e vou achar que era muito bebezinha, mas é aquilo que eu penso agora, é que como eu estou a crescer e sou tão diferente em tantas áreas da minha vida, porque os meus amigos veem-me como um bicho do mato, porque estou sempre a casa a escrever e a ler. As pessoas mais velhas veem-me como uma miúda, porque tenho 25 anos e sou pequenina e estou sempre a sorrir, e portanto não tenho não tenho a credibilidade, não tenho a credibilidade visual de um escritor, e eu sei disso porque eu vejo-me ao espelho e vejo os outros, não é? Mas este livro também te mostra também a tua maturidade enquanto escritora, que está lá. Sim, só que é preciso as pessoas lerem-no. E eu estou ok com isso, porque faz parte do processo, não é? Tanto que eu agora no próximo livro que vou publicar com a Penguin, eu estou a pensar, até conto aqui em primeiro mão, ainda que não seja nada especial, mas não, estou a pensar pedir para retirar a fotografia, para fazer um teste. A fotografia da autora. Uhum. Porque eu imagino muitas pessoas entrarem numa livraria, agarrarem num livro meu por causa da capa, ou neste caso por causa da frase do João Tordo, e depois a abrirem e verem a cara. Eu na fotografia ainda pareço ainda mais nova, ainda que esteja sem estar a sorrir, para parecer mais velha. Por acaso não acho. Não, acho que parece mais nova ao vivo. Ao vivo? Sim. Pronto, mas eu imagino pessoas a fecharem o livro. E estás séria? Tens que mostrar os dentes, tens um sorriso bonito. Não, agora já não vais ter fotografias que usar conselhos. Não, mas não sei se vou ter ou não, mas é uma coisa em que penso. Sim. E isto tudo para dizer que eu estudei Fernando Pessoa, como a maioria das pessoas, não sei quando é que se começou a estudar, sei que ainda se estuda hoje em dia no secundário, e acho fascinante a criação dos heterónimos, e às vezes também me sinto fragmentada, principalmente a tentar gerir a vida pessoal com a vida profissional, numa profissão que eu acho que deve ser de recato, ainda que eu goste de beber copos, e portanto tudo isso, o facto de querer escrever e querer ser levada muito a sério, mas depois por outro lado eu adoro moda e adorava publicar mais fotografias minhas no Instagram com as roupas que eu compro, mas sei que isso não é especialmente bem visto, ou que devia tentar ser mais sóbria, digamos assim, e portanto eu gostava de lhe perguntar se a forma de espiar as várias pessoas que temos dentro de nós é dar-lhes nomes. E por isso também gostava muito de conhecer. Acho que já não vai ser possível, mas valendo. Quem sabe um dia, se nos encontrarmos todos lá em cima. Sim. Mas eu acho que, quer dizer, não é que não me estás a pedir conselho, mas. Não, mas dá. Mas nós somos muitas pessoas numa só. E sem dúvida que escrever é um trabalho solitário, mas tu precisas de vida para escrever. Tu precisas de viver. E que bom que é teres amigos e não seres só. Não és um bicho do mato, porque senão não visas para os copos. Sim. Portanto, eu acho que isso é ótimo. Tens várias facetas e isso torna-te uma pessoa mais rica. E então, ainda mais, como és escritora, é uma vantagem também, porque te dá-te mais ferramentas e mais material, e tens várias personagens em ti própria, mas todos nós temos um bocadinho. Portanto, eu acho que isso é só enriquecedor. Que sorte ser escritora, porque isso vai-te trazer vantagens para o teu trabalho. Pois, eu concordo. Eu no fundo sinto que vivo dentro de preconceitos que eu quero quebrar. Tu estás a conhecer-te, e aí sinto-te como mais velha, que é que deve ser que estás vai melhorar. Não é que melhore, vais se calhar aceitar melhor todas essas tuas facetas, porque todas as tuas facetas são a Francisca. Eu tenho várias facetas, sou mais velha do que tu, e são também algumas se calhar até contraditórias, e acredito que algumas delas nem. As minhas amigas não conhecem todas as minhas facetas, não é? Ou sim, sim. Há coisas que escrevo que são tão íntimas ou tão diferentes da Mariana que eu mostro que sou. Não sei se eu consigo explicar bem. Sim, perfeitamente. Isto para te mostrar que te percebo e que não estás sozinha nisso, e como lês muito sabes também disso. Sim. Até podes fazer esse exercício de ter os teus heterónimos, se quiseres, ou não, ou o próximo livro é completamente diferente deste. É. E tu és uma escritora versátil. Sim. Olha, Gonçalo M. Tavares, super versátil. E é o mesmo escritor, mas há tantos homens dentro daquele homem, não é? Sim, e todos maravilhosos. E todos maravilhosos. Também está neste podcast, também cá veio, e recomendo ouvirem a conversa. Olha, então vamos para o primeiro livro.
A brasileira Carla Madeira, que já cá esteve, ela lançou 3 livros, mas em Portugal trouxe o Tudo é Rio e foi a Ruth Manos quem a referiu em primeiro lugar. Depois tive o prazer de a conhecer e tu trouxeste outro livro, que é a Véspera. Sim, trouxe o Véspera. Eu já li também o Tudo é Rio e ainda não li, mas comprei quando estive agora no Rio de Janeiro, A Natureza da Mordida. Sim, que acho que os dois ainda não estão em Portugal, não. Acho que ainda não estão cá em Portugal, mas estarão certamente. Sim, até porque acho que estão a ser um sucesso no Brasil, porque todas as livrarias a que fui, os livros estavam destacadíssimos. Sim, o que também tem online, dá para comprarem a versão brasileira quem quiser. Sim, e muito merecido. Este Véspera, eu tinha lido Tudo é Rio 2 semanas antes de ir para o Brasil e depois gostei muito, mas ainda gostei mais do Véspera. A Carla Madeira, acho que pode ser quase consensual, que é uma escritora maravilhosa, não diria que é o futuro da literatura brasileira, digo que é o presente da literatura brasileira, é muito, muito boa, tem uma escrita poética que não sei se por viver tanto o Brasil, porque já fui lá recentemente e já tinha ido lá e gosto mesmo muito, muito. Eu quando leio autores brasileiros como a Carla, ouço-os a cantar, que eu acho que é uma coisa muito bonita e que nós, escritores portugueses, não conseguimos fazer tão bem. Não sei se a nossa escrita é mais polida para a crítica, se utilizamos demasiadas vírgulas, também já pensei que tinha que ver com isso, mas a escrita dela é muito, muito, muito bonita e esta história, ao contrário do Tudo é Rio, passa-se em 2 dimensões diferentes, ou seja, tem analepse e prolepses e começa de uma maneira, só vou contar o início, começa de uma maneira... Não é spoiler, que é a premissa do livro. Sim, começa de uma maneira muito impactante, que é uma mãe que está a levar o filho à escola, o filho vai na cadeirinha de trás, como devem ir, acho eu, e para o carro e tira o miúdo da parte de trás do carro e arranca, segue caminho. E depois, quando se apercebe que acabou de abandonar um filho... Pois, para ela não chega a deixá-lo na escola. Não, ela está a caminho da escola, para o carro, à beira da estrada, deixa a criança na rua, no passeio, e arranca. E depois, a certa altura, apercebe-se de que acabou de fazer, não é? Que acabou de abandonar o seu filho, mas está muito trânsito, demora muito tempo a percorrer o quarteirão para voltar atrás, e quando regressa, o filho já não está lá. E esta história vai sendo contada num dos tempos do livro, e no outro é a história dessa mãe e da convivência dela com uma amiga cujo nome não recordo, e com os 2 irmãos, que é o Abel e o Caim, se não me falha a memória. São gêmeos, não é? São gêmeos, e tem coisas maravilhosas, tem um clube de matemática. A Carla Madeira tem para mim uma característica muito importante, que é que não encontramos sempre na literatura, que é a capacidade de escolher quando é que o leitor está em apneia e quando é que ele respira. É muito normal haver livros que são mais respirar com alegria, talvez com saudosismo, e ler com calma, e depois há aqueles outros, por exemplo, os policiais, que são mais estar em apneia, a ver o que é que vai acontecer. O próprio livro A Peneia, de Tânia Ganho, também é lido em peneia, recomendo muito, é maravilhoso. Também já cá veio ao podcast. E este é como se a Carla Madeira fosse maestra e estivesse a apontar agora todos para cima, agora para baixo. É muito bonito, gosto muito. E só um detalhe, tu disseste que a mãe deixa o filho na rua, tanto a premissa, isto é logo o início da história, e depois apercebe-se o que fez, mas é um arrepende-se do que fez, porque foi consciente. Sim, foi consciente. A mãe ela não deixa, ela abandona. Pronto, sim. Depois arrepende-se e volta atrás. Sim. E depois então entre o passado e o presente. Há uma brasileira que eu te recomendo, Giovanna Mataloso, agora não estou a lembrar, que é Sweet Tokyo. Ok, que nunca li. É uma babysitter que rapta a criança aos patrões, a criança que ela toma conta, e depois é a história também no presente, no passado, e são 2 histórias paralelas, que é a babysitter que leva a criança e estamos a acompanhar o rapto, também vamos para o passado e acompanhamos em paralelo a mãe da criança, tanto o passado dela como o presente. Expliquei bem? Explicaste, podes depois pôr na descrição para vou pôr, como eu ponho sempre como os livros que eu recomendei. Sim. E é Sweet Tokyo. Estou farta de gastar dinheiro à pala deste podcast. Eu digo sempre, quando as pessoas me dizem isso, eu digo obrigada, não é, para ouvir, e desculpa. Estás desculpada. Mas Sweet Tokyo, vais gostar imenso deste livro, da brasileira Giovanna Mataloso, eu acho que é assim, mas eu ponho nas recomendações. Então pronto, Véspera, da Carla Madeira, tua recomendação. Vamos para outra.
O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago. Sim, li a primeira vez no 11º ano, agora reli há um ano ou dois, gostei muito, creio que foi a primeira obra de José Saramago que li na íntegra, na altura no ensino secundário, e achei muito engraçado. Em primeiro lugar, achei um atrevimento espetacular, porque, como provavelmente a maioria dos ouvintes saberá, se não estou em erro, foi o único heterónimo que não teve data de morte. E portanto, o José Saramago, na sua altivez, que eu acho espetacular, decidiu dar-lhe esse ano. E depois, eu gostei muito do livro porque, apesar de não ter sido a área que segui, sempre me fascinou a história, principalmente a história com H maiúsculo, principalmente a história de Portugal. Acho muito interessante e dá-nos ali uma perspectiva. Se não estou em erro, o livro passa-se em 1938, 39 talvez, perdoem-me se estiver a dizer mal. Ele chega a Lisboa em final de 35 e fica até setembro. Ele, o Ricardo Reis, não é? Sim. Chega a Lisboa em finais de dezembro de 35 e fica até setembro de 1936. Pronto, então é isso, 35, 36. E achei espetacular, só para dar um pequeno contexto, no fundo o Ricardo Reis é um médico regressado do Brasil que vem de barco para Lisboa, chega a Lisboa, não sabe bem para onde vai, decide ir para um hotel, se não estou em erro era na Baixa de Lisboa, e depois é muito engraçado porque o primeiro local onde ele vai é ao Cemitério dos Prazeres, que é onde está o seu criador, Fernando Pessoa. E então é um diálogo entre o criado e o criador, Ricardo Reis e Fernando Pessoa, e no hotel convivem por motivos diferentes duas das personagens, digamos assim, que nós conhecemos quando no ensino secundário também estudámos os heterónimos de Fernando Pessoa. E eu acho que o livro é maravilhoso, como eu ainda não li todos os livros de José Saramago, mentiria se dissesse que sim, mas tenho esse objetivo de anualmente ler pelo menos 2 obras, porque também quero ler coisas mais recentes, de vez em quando mais leves, outras vezes mais pesadas, mas todos os anos leio 2 livros do José Saramago, portanto ainda me faltam alguns, porque esta é uma resolução mais ou menos recente e ainda não tive anos de vida suficientes, mas para de falar nos teus 25 anos. Eu estou super orgulhosa hoje. Mas recomendo muito. Boa. E sabes que o João Tordo também escolheu este livro como os seus favoritos. É verdade, na temporada 1, a conversa é 36, recomendo quem não ouviu o João Tordo, escolheu também O Ano da Morte de Ricardo Reis. Então, José Saramago. E vamos para mais um que também já passou aqui. Confesso que continuo, apesar de bem vendido, foi a Tânia Ganho, ainda há pouco falaste no Apneia, que a Tânia escreveu. É a conversa 43 da primeira temporada. Vista Chinesa, da Tatiana Salem Levy. Ela esteve cá este verão, foi à Feira do Livro. Exatamente, eu acho que ela vive em Portugal, não sei se é uma inconfidência, mas ela... Não sei que a Leila Slimani, que falamos muito neste podcast, a Leila Slimani vive cá. A Dipti Kapoor, que é uma indiana que recomenda a conversa maravilhosa que tive com ela, e para quem não está à vontade com o inglês, eu transcrevi as legendas para português no YouTube, portanto fica aqui o parênteses, a Dipti Kapoor vive cá, a Leila Slimani também. A Tatiana eu acho que sim, a Salem Levy acho que sim, é brasileira, mas vive cá. Sim, e há uma autora que é Camila qualquer coisa, que é escocesa, se não estou em erro, que também vive cá em Cascais. Policiais? Sim. Camila Lackberg? Agora, que ela veio à Feira do Livro. Não vamos continuar esta conversa. Estou agora a pensar melhor, não tenho a certeza. Podemos estar a enganar. Sim, podemos estar a enganar. Não a procurem em Cascais, ela é capaz de não estar lá. Não sei, bom para mim saber para a entrevista. Vista Chinesa é triste, mas muito bom. Fala-me tudo deste livro. Bem, em primeiro lugar, eu gostei, eu fiquei muito surpreendida com o livro, porque não era aquilo que eu esperava, e acho que a capa tudo engana no livro e é 1000 vezes melhor do que estamos à espera. Sem contar demasiado, é o relato na primeira pessoa, ainda que não seja a história da própria, da autora. Sim, não é autoficção, mas ela baseou-se na história de uma amiga. Exatamente, de uma amiga. Isso está depois no final do livro, depois os leitores leem. Okay. Sim. Tem no final uma explicação sobre isso. E é a história de uma mulher que vive no Rio de Janeiro e que sai para correr. Vista Chinesa é um miradouro no Rio, e é violada por um homem. E depois é uma
crítica muito bonita, se é que as críticas o podem ser, à forma como as vítimas têm de enfrentar o sistema, porque muitas vezes o sistema não está com elas, parece estar contra elas todas as vezes que têm de verificar rostos e dizer se aquele rosto é ou não o rosto com quem se cruzaram naquele dia de muito azar, e o livro está muitíssimo bem escrito e é muito, muito bonito. É muito duro, mas é muito bonito e é uma realidade, e portanto eu percebo que às vezes não queiramos olhar para a realidade. Eu também escolho não olhar para muitas realidades porque me magoam demasiado, ou porque sinto que não estou pronta neste momento a vivê-las, e por isso percebo quem não leia. No entanto, eu acho que o livro está maravilhoso, e acho que a Tatiana Levi também é outro exemplo de como a escrita brasileira está espetacular. Ela é autora premiada, vencedora do Prémio São Paulo de Literatura, do English Pen Award e finalista do Prémio Jabuti. E não sei se entretanto não está nomeada para mais, porque eu sigo-a no Instagram e ela está sempre a partilhar. Olha, sim, maravilha. sim. Tatiana Salem Levi, vista chinesa. Eu disse à Tânia Ganho que ainda não tive coragem, apesar de ter ficado com vontade. É duro, mas a Tânia diz: mas vale a pena, vais ver. Olha, vale a pena. Sim, vale a pena. Há aqui uma crítica também que encontrei do José Eduardo Agalusa, que diz: a partir do momento em que começamos a ler, já não é possível parar. Uma poderosa celebração da vida. Pode pedir-se mais da literatura? É boa verdade. Eu li-o todo num dia. E não era um dia, sim, não era um dia que eu tinha tirado, ou seja, não estava de férias. Com meia hora. Não, e não estava de férias. Foi um dia em que eu não trabalhei. Agora não vou dizer em que altura é que li, para a minha entidade empregadora não saber. Que hoje em dia não tenho entidade empregadora, mas pronto, na altura tinha. E passei o dia inteiro a ler o livro. Maravilha, agora já prescreveu, não faz mal. Já prescreveu. Só que agora, o próximo livro, falaste em sofrimento, é completamente sofrível e já não se lê numa tarde ou num dia, que é bem grande, Uma Pequena Vida, da Anya Yanagihara. Este livro também já foi trazido aqui para o podcast, foi a Mariana Duarte Silva, foi o Renato Silva, isto na temporada 1, e depois então veio tradução, Uma Pequena Vida, da Editorial Presença. Este é outro que vais tu ter que me explicar, Francisca, aqui um desafio. Porquê é que vale a pena? Porque todas as minhas amigas que o leram adoraram, mas choraram desalmadamente. Eu também. Tu também. Eu li este janeiro e estava em Londres e o meu companheiro tirou-me. Pode dizer uma noiva, habitua-te. O meu noivo tirou-me delicadamente, que ele é muito querido, mas tirou-me o livro das mãos e disse: já chega, não vai. Estavas desfeita. Sim, continuas a ler amanhã. Porque é que vale a pena? Então, este livro foca-se na vida de 4 jovens e acompanha-os num período extenso da vida, ou seja, diria a partir da universidade, a altura em que se conhecem, e depois até ao final da vida da maioria deles, ainda que quanto a um deles, à personagem principal, haja o recuo até à infância. E esta personagem principal, que se não estou em erro se chama Judy. Jude. Tudo lhe aconteceu. E às vezes tudo lhe aconteceu a uma personagem retira um bocadinho de credibilidade à história, porque nós na nossa vida, que às vezes tem coisas boas, outras vezes tem coisas más, a ler ou mesmo a ver quando televisão, pensamos, isto aqui já é um bocado exagerado, não é? Não acontece a ninguém tudo mau. Mas a realidade ultrapassa a ficção. Mas a realidade ultrapassa a ficção e está tão bem escrito e tem tanto detalhe, tanto pormenor, que para mim foi muito difícil aceitar que isto não é uma história verídica, porque a história é exímia, é muito poderosa e eu pronto, leio muito e acontece muitas vezes esquecer-me do que li, das histórias, das personagens, tudo e mais alguma coisa. Nunca mais me esqueci deste livro. Acho que daqui a um ano vou continuar a conseguir falar sobre ele como se o tivesse lido há pouco tempo, e isso é muito poderoso. E eu acho que só por aí vale a pena, não é? Porque nem todos os livros que lemos têm de ser o melhor livro que já lemos, até porque isso é perigoso para quem escreve, não é? Se agora os leitores só lerem o melhor livro do mundo, estás tramada. Fica muito complicado. Mas é bom de vez em quando encontrarmos livros que nos marcam a esse ponto de ficarem para sempre connosco, e esse livro ficou, e recomendo muito. Passa-se em Nova Iorque, é um calhamaço, tem 600 e tal páginas, se não estou em erro, mas lê-se muito bem.
Sim, e fala da amizade, na verdade é a vida adulta dos amigos que se conheceram Sim. na faculdade, que foi na Massachusetts, e depois mudam-se então para Nova Iorque para começar a vida adulta. E este Jude sofreu muito na infância, portanto, violência física e psicológica. Aliás, é vítima disso até hoje, e no fundo é um livro que também fala sobre a amizade e o poder de Sim, e fala sobre uma coisa que eu acho muito interessante e que não falamos muitas vezes, que é uma coisa que já ultrapassa a amizade, que é a dependência. E nós hoje em dia, jovens, passamos muito tempo nas redes sociais, mas também eu sinto, pelo menos nas pessoas assim que me rodeiam, que nós também, alguns mais do que outros, têm muita dificuldade em estar sozinhos, e às vezes parecemos todos um bocadinho dependentes uns dos outros, não é? Porque se ninguém está disponível para ir lanchar ou ir beber um café ao final do dia, nós não temos amigos, e é sempre tudo muito dramático. E portanto, o livro, claro que vai aborda esse tema ao extremo, que é as marcas que a infância nos deixa na vida adulta e como é difícil reconstruir-nos quando não tivemos bases, não é? E pronto, olha, eu acho que é um livro que qualquer pessoa acaba de ler e agradece a vida que tem e a família que tem e tudo o que tem. Não é que nós nos devamos sentir felizes em comparação com a tristeza dos outros, mas realmente é um livro muito, muito duro, mas recomendo. Ajuda-te a valorizar. Sim. Ele é tão duro que deu polémica, há pessoas que o consideram evil, mesmo, há críticas mesmo que isto é mau, porque ela é minuciosa na descrição de alguns detalhes de violência, vá. Sim. E de automutilação e coisas desse género. É muito pesado. Ou seja, eu nas minhas redes sociais tenho muitos jovens a seguirem, mais novos do que eu. E esse livro, quando eu normalmente falo sobre os livros que leio e partilho e tudo mais, e esse livro eu disse que não o recomendava para jovens. Não é. E portanto, mais desse lado que tem o livro em casa, longe das filhas e dos filhos. Não é para adolescentes. Sim, não é para adolescentes, é muito duro. Eu tive pesadelos com o livro, mas gostei muito. Eu já o tenho, porque claro que fiquei com vontade, falta-me a coragem, e emprestei a uma amiga minha para ela ler antes, e ela está a ler, mas está a demorar, e depois no outro dia disse: ok, voltei a pegar, mas estou a chorar tanto que tive que parar. Porque ela está sempre aflita por não me devolver, e eu não tenho pressa, tenho muita coisa para ler. Então andamos neste diálogo, nesta partilha, vou acompanhando a leitura dela. Sabes que tanto o editor, como o agente, como a própria autora, achavam que este livro não ia vender muito. E de repente é o finalista de vários prémios conceituados, como o Man Booker, Women's Prize for Fiction, o National Book Award, e ganhou o Kirkus Prize. Eu não conheço ninguém que tenha lido e que não tenha gostado, mas conheço muitas pessoas que leram e sofreram muito ao lê-lo e que dizem que realmente é muito duro. Sim, também não conheço ninguém que me tenha dito que não leias, é péssimo. Isso não precisa. A Victoria Beckham e a Dua Lipa declararam-se fãs publicamente. A escritora, a Anya Yanagihara, ela nasceu em Los Angeles, mas viveu no Havaí, Nova Iorque, Califórnia, no Texas. Portanto, ela escreveu também, é também escritora de viagens, está explicado porquê, não é? Editora, que havia quem dissesse: então, mas se és escritora, como é que ainda tens um emprego? E ela: porque faz parte de mim, porque tem que ser. E depois, se quiser saber, eu adoro isto quando eu admiro um autor, adoro saber os autores que eles gostam. Então, os favoritos contemporâneos dela é a Hilary Mantel, o Kazuo Ishiguro e o John Banville. Faz sentido. O do meio. O Kazuo Ishiguro. Sim. Ele ganhou o Prémio Nobel. É o único que já li desses três. Ok, então pronto. Hilary Mantel, se não me engano, é a Patrícia Muller que me fala num livro dela também, neste podcast. E há novo livro, só que ainda não está traduzido para português, mas eu já vi numa Waterstone em Londres, que tem um novo livro. Mas então, pronto, não me recordo também o tem nome. livros estrangeiros, fica aqui a recomendação. Para acabar, pronto, já disseste que tudo o que é de Helena Ferrante tu devoraste, portanto fica também a tua recomendação, e achei graça o manual de sobrevivência de um escritor do João Tordo. A Márcia também falou neste livro. Ou pouco que eu sei sobre aquilo que eu faço. Exatamente, o título completo. Conta lá então um bocadinho. Isto no fundo é para quem quer escrever. Sim, por causa das minhas redes sociais recebo muitas vezes mensagens de jovens que querem ser escritores, e eu recomendo sempre esse livro, a par de mais um ou dois que também versam sobre este ofício, e o livro está muito bom, porque é não ficção e é no fundo um conjunto de textos em que o João Tordo fala sobre isto de escrever, e vai das coisas mais digamos inofensivas, como por exemplo, inofensivas, engraçadas, de
algum dia vou poder enriquecer sendo escritora em Portugal, coisa assim deste género, não com esta formulação, muito melhor do que aquilo que eu disse agora. Mas depois vai outras coisas muito mais profundas relacionadas com os hábitos que se têm ou não de criar, com a solidão que se sente, com a frustração que acho que qualquer escritor sente. Não sei, pelo menos eu por vezes sinto, porque eu dedico muito tempo a escrever e depois, por exemplo, os livros têm uma duração, têm um período de vida numa livraria muito pequeno, e isso faz parte e tem que ver com o mercado e com o facto de cada vez serem publicados mais livros e os livros vão, por isso é que o que é ótimo, porque os livros estão lá todos. Pronto, tu não fazes uma coisa que é, vais a uma livraria, encontras o teu livro e pões eu não faço porque tenho vergonha, mas o meu noivo faz. O meu noivo faz isso. Todos os escritores devem fazer. Sim, eu recebi uma mensagem há uns tempos da Dulce Garcia, cujo livro também vou aproveitar para recomendar, chama-se Olho de Rua, da Penguin, da Companhia das Letras. Eu disse numa entrevista que o meu noivo tinha agarrado nos livros da Dulce e tinha posto para atrás e os meus à frente, e a Dulce enviou uma mensagem com muita graça a dizer: manda-me a tua morada para eu enviar a fatura ao teu marido, que ela não sabe que eu ainda não casei, dos 10 livros que eu não vendi por culpa dele. E eu disse: sim senhora, vou enviar. Bom, e estás agora a fazer a penitência, estás a vender o livro dela e eu vou pôr também. E recomendei também na altura, quando contei esta história. Foi, então, sim, Olho de Rua, da Dulce Garcia. Pronto, exatamente. Estou aqui a anotar. Então agora chegou a altura em que eu te dou um livro e achei graça teres pegado neste do João Tordo, que não foste a única, portanto eu acho que até a Luísa Sobral também já me recomendou. Então porquê? Porque não sei se tens essa mania, eu tenho vários livros de vários escritores que escrevem sobre a escrita. Sim. Pronto, e então até foi a UC que me recomendou este, que eu também não conhecia e fiquei com vontade, que é do Mário de Carvalho. Quem disser o contrário é porque tem razão. Letras sem tretas, é um guia prático de escrita de ficção. Muito obrigada. É a minha sugestão, porque deve ser giríssimo. Mário Carvalho tem muita graça e então é mais um livro sobre a escrita de um escritor. E é muito bonito. É giríssima a capa, não é? É. Bem, eu vou admitir que eu vim ao podcast para isto, não é? Porque enquanto ouvinte, vim pelo livro, mas gostei muito, mas apesar disso gostei muito da conversa. Mas ainda bem. Não, adorei, obrigada. E desejo-te muitas felicidades. Este projeto é espetacular e enquanto jovem escritora, e é muito importante haver pessoas como tu que dinamizam a cultura e trazem novas pessoas para este meio que não se quer fechado, ao contrário daquilo que já apareceu. Queremos muita gente. Olha que bom, obrigadíssima. Olha, e deixo também uma recomendação que acho que vais gostar, da Joana Bertolo, A História de Roma. A História de Roma, não tenho a Natureza Urbana, que já li. Sim. E também recomendo muito. Então pronto, fica aqui também Joana Bertolo e A História de Roma. Boa, olha, obrigadíssima. Obrigada, um beijinho. Um beijinho, e a quem nos está a ouvir, obrigada também. Para a semana a mais.